Pronto. Provavelmente você vai alugar o teu imóvel muito rápido, né? Dessa forma que eu estou falando para você, com essa lista de transmissão. Vamos aqui, deixa eu voltar aqui, pronto. Financeiro, a gente estava falando do financeiro, né? Então, no financeiro, quando você faz essa análise financeira, você tem que pedir documento. A gente pede genericamente como? A gente pede comprovante de rendimentos, né? E aí a pessoa não sabe o que é um comprovante de rendimentos, né? Muitos proprietários de imóveis não sabem o que é um comprovante de rendimentos. Então, como é que você faz? Você tem que saber explicar. Você vai falar para a pessoa, olha, você trabalha com carteira assinada? Trabalho, então, eu sou contra-cheque ou olerite, né? Tem gente que chama de contra-cheque, tem gente que chama de olerite. Se a pessoa não trabalha com carteira assinada, e muitos não trabalham, você vai perguntar, você faz o quê? Qual é a tua atividade? Aí a pessoa vai dizer, eu sou feirante, eu sou profissional liberal, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí você já vai verificando, né? Já vai fazendo aqui uma análise emocional, vai ver se aquela pessoa é dona da verdade ou é sem noção, né? Você já vai vendo o que a pessoa vai falando sobre os rendimentos que ela tem. Certa vez eu recebi um rapaz querendo alugar uma cobertura. E ele aparentava, né, ter muito dinheiro, estava num carro muito bom, e eu perguntava para ele qual era, né, se ele tinha comprovante de rendimentos, e ele falava que trabalhava na internet, portanto, né, os rendimentos dele tinham essa origem, mas ele não fazia questão de comprovar direito os rendimentos que ele tinha. E dava para perceber que ele estava deslumbrado com aquela situação dele de estar ganhando muito dinheiro de alguma forma que não ficou muito claro, porque ele não fez questão de esclarecer. E enquanto ele estava visitando o imóvel, ele olhando para a cobertura e para o terraço da cobertura e pensando nas festas que ele queria fazer ali, pronto. Ali eu vi que aquele perfil não era bom, né? Era um perfil que estava noutra pegada. Não importa se tem dinheiro ou se deixa de ter dinheiro, ele seria um perfil problemático. Então, se a pessoa não tem contra-cheque, você pode pedir duas outras coisas. Você pode pedir o extrato da conta bancária da pessoa, né, que ela usa, e hoje com fintech, a maioria das pessoas, mesmo não tendo conta bancária, tem fintech, e muita gente não movimenta tanto a conta, mas movimenta o cartão. Então, pelo cartão de crédito da pessoa, você consegue ver os gastos que ela tem. Aí você vai pedir as 3 últimas faturas. Mas isso é invasivo, Rodrigo? Sim, você não está exigindo que a pessoa te entregue aqueles documentos. Você está dizendo o seguinte, olha, você quer alugar, para você alugar, eu preciso dessas informações. Então, você só vai me oferecer esses documentos se você quiser. Você não está obrigando a pessoa a te entregar, ela vai estar te entregando espontaneamente. E aí você não precisa também falar isso desse jeito que eu estou falando aqui, para não parecer que você está se colocando na defensiva. Você fala de outra forma. Olha, se você não tiver contra-cheque, se você não tiver vínculo, né, não trabalhar com carteira, você pode apresentar as suas 3 últimas faturas do cartão de crédito, porque por ali dá para ver mais ou menos quais são os seus gastos e ter uma ideia da tua capacidade de pagamento, da tua capacidade financeira. E, analisando esses documentos, você tem que ver também o tipo de transações que a pessoa faz. Porque, por exemplo, pode ter uma pessoa que tem um cartão que tem muito uso, mas a família inteira está usando o cartão daquela pessoa, porque está todo mundo com o nome negativado, mas aquele cartão está sendo usado e, na verdade, não é aquela pessoa que está fazendo aquelas despesas. E como é que você descobre isso? Conversando, trocando ideia, analisando as informações, né? Eu estou aqui dando um apanhado para vocês de questões que vocês têm que ver. Por exemplo, quando você vai olhar para o olerite ou para o contra-cheque, você tem que verificar se tem algum consignado ali. Não adianta nada a pessoa dizer que tem uma remuneração de, sei lá, 10 mil reais e ela está pagando 8 mil reais de consignado, ela tem 8 mil reais de desconto e só tem 2 mil reais de sobra, né? Se você parar para pensar que a pessoa vai comer, que a pessoa paga algum tipo de curso, escola, transporte, lazer, quanto sobra para pagar o teu aluguel? Será que ela vai ter regularidade nisso? Né? Então, isso você tem que levar em consideração. Bom, objetivando essa questão, quer dizer, falamos de questões subjetivas, né, de questões que dependem de análise desses documentos, você tem que trabalhar com a ideia de que o aluguel, o valor do aluguel em encargos não pode ser superior a 30% da renda disponível da pessoa, ou da renda bruta. Aí você vai avaliar, dependendo do quão comprometida está aquela renda já. Tá? Então, se a pessoa tem uma renda bruta de 10 mil reais,
o valor da locação mais encargos não pode dar mais do que R$ 3.000. Agora, se você olha para aquele contra-cheque ou para aqueles rendimentos que você conseguiu apurar ali aproximadamente, e você vê que daqueles R$ 10.000 já tem R$ 7.000 comprometido, está muito justo, né? Tá na trave do gol, né? Porque bate exatamente, né, os 30%, são 3.000, né? Qualquer excesso que essa pessoa pratique, né, no dia a dia dela já vai comprometer o pagamento do aluguel que ela vai fazer a você, tá? Então, essas são as questões. Para fechar essa parte financeira, o que você pode e deve fazer? Peça referências. Peça referência bancária e peça referência comercial. O que é a referência? A pessoa vai te dar um nome e um telefone de pessoas para as quais você pode ligar e fazer perguntas sobre aquela pessoa. Que pergunta você vai fazer? Você vai ligar e dizer, olha, tudo bem? Fulano me passou o seu nome e contato como referência para alugar um imóvel. Você pode me falar um pouco a respeito dessa pessoa? Como é que ela é com o pagamento das contas dela e tal, né? Então, você pede uma referência bancária, uma referência comercial e você pode pedir também o contato do último imóvel que essa pessoa alugou, né? O contato da imobiliária ou do locador, do proprietário do último imóvel que essa pessoa alugou. Se essa pessoa te passou esse contato, e se esse contato é quente, não é um contato falso, a probabilidade de ser uma boa pessoa é alta, tá? Se ela criar qualquer tipo de dificuldade para te passar esse contato, ela certamente teve algum tipo de problema. E se ela teve algum tipo de problema, ela podia estar com razão ou não. Isso você vai avaliar vendo o que ela vai te dizer para justificar não te passar o contato. Ou se ela te passar o contato e disser que tem algum problema e você ligar, em razão do que o proprietário, a imobiliária te fale a respeito daquela pessoa, você já vai ter uma ideia melhor de como é aquela pessoa, tá? Então, dentro aí, dessa análise financeira, os documentos, né, a parte objetiva você já pegou, e tem a questão que diz respeito às referências, tá? Bancária, comercial e da última locação. Rodrigo, preciso de tudo isso para alugar um imóvel para uma pessoa, está difícil alugar imóvel, tal, as coisas estão difíceis. Jogadora, você não necessariamente precisa, e você vai ver que com a prática, você faz tudo isso em 15 minutos, só conversando com a pessoa, e na medida em que você está conversando no WhatsApp, ela já está te mandando as imagens das coisas que você precisa, os contatos das pessoas com quem você precisa falar, você já pega o telefone, liga, desenrola sobre aquele assunto e acabou, né? Você não vai levar muito tempo para poder fazer esse trabalho, tá? No início é muita informação, mas essa é a diferença de quem joga profissionalmente para quem não joga, tá? Por fim, né, a gente já está chegando aqui ao final, a análise jurídica. Como é que é essa análise jurídica, né? Análise de perfil jurídico. Uma coisa, o financeiro é como se fosse uma foto, né? Uma foto de qual é a situação daquela pessoa. Você vai ver o contra-cheque ou o cartão de crédito num determinado momento. E você, obviamente, né, vai tirar lá também um Serasa, né? Serasa e SPC, você vai fazer uma verificação cadastral. Mas aquele é a foto daquele momento. Aquela pessoa pode estar prestes a ficar negativa no banco e logo depois que ela alugou o teu imóvel, ela entrou nessa situação, tá? Então, a análise jurídica, como é que ela é feita, né? Hoje em dia, a maioria dos processos é eletrônico e as informações jurídicas, elas estão à disposição das pessoas na internet, né? Você consegue, seguindo determinados caminhos, você consegue buscar essas informações e ter mais do que uma foto daquela pessoa naquele momento. Se essa pessoa for uma pessoa de um perfil problemático, ela muito provavelmente já passou pelo judiciário em algum tipo de ação, e o fato dela ter passado por algum tipo de ação por si só não quer dizer que ela é problemática. Ela pode ter passado por ações porque ela acabou tendo no caminho dela pessoas problemáticas. E aí ela precisou se desvencilhar dessas pessoas. E essas histórias estão contadas nesses processos. E a consulta a esses processos são públicos. Você pode acessar esses processos e baixar o inteiro teor em PDF, né, um documento PDF, e você tem acesso àquela história. Então, ali você vai ver como aquela pessoa se comporta e como aquela pessoa já se comportou em situações anteriores. Você descobre se existem ações criminais, você descobre se a pessoa está devendo impostos, você descobre se a pessoa já teve algum problema com locação anteriormente, você descobre se ela entrou, se ela tem algum tipo de problema com ações indenizatórias, você descobre uma série de coisas que não necessariamente ela vai te dizer, né? Na maioria das vezes ela não te fala, tá?
Então, tudo isso a gente analisa aqui na mentoria com constância, né? Porque tem que treinar, né? Quando eu digo que tem que treinar, essas questões todas, elas não são em si difíceis, mas você depende de prática. Você lembra lá de quando você estudava matemática, se você passa um bom tempo sem fazer as contas, né? Por exemplo, quem é que hoje em dia, a não sei que você seja da área, né? Se eu te disser que eu já ganhei, né, lá na época do ensino fundamental, Olimpíadas de Matemática. Hoje, se você pedir para eu fazer uma equação do segundo grau, que na época, né, caíram questões desse tipo nas Olimpíadas, eu fiz, eu não sei fazer aquela equação do segundo grau de ax2 mais bx mais c. Né? Eu não sei fazer aquilo porque você precisa estar praticando aquilo. Né? E se você não pratica essas coisas, você não domina. A mesma coisa essas questões. Se você não seleciona os seus inquilinos, não pratica a atividade de selecionar os inquilinos, você não vai bem nisso. Né? Com todas essas informações, você vai ponderar e tomar a tua decisão. Né? Lembrando que o objetivo é proteger a sua família e os seus negócios, proteger o teu patrimônio e, né, os negócios que você vai ter, né, os negócios imobiliários. Dica número 1, seja tolerante com você. Tá? O que é ser tolerante com você? Se você não tem prática nisso, até você pegar prática e ficar desenvolto nessas questões, vai levar um tempo. Mas isso é absolutamente normal. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto. E volto a dizer, só a experiência é que vai te dar a prática necessária para você ficar ótimo em alguma coisa. Tá? Dica 2, entenda o jogo. Você precisa focar na solução alinhada com o seu objetivo maior. Você está aprendendo a selecionar inquilino porque você quer preservar e aumentar o teu patrimônio imobiliário no tempo, porque aquilo vai te dar paz, vai te dar tranquilidade, vai te dar recursos e você vai poder transferir aquilo para os seus, em especial se você ensinar eles a fazerem a mesma coisa, continuar mantendo e reproduzindo o teu patrimônio imobiliário. Treine todos os dias para ser um bom resolvedor de problemas, né? Lembra dos pilares que eu falei para você, tá? Você tem o imóvel, você tem o inquilino, você tem o contrato e o conflito. Então, treinar todos os dias para ser um bom resolvedor de problemas é lidar com todas essas pessoas e todas essas questões e cada vez com mais desenvoltura, com mais naturalidade, com mais confiança. Essa confiança você ganha na medida em que você entende o jogo, né? O jogo imobiliário, tá? Tempo é uma questão de prioridade, não de quantidade. Todas as pessoas têm 24 horas no seu dia. Tá? Agora, como é que você aloca essas 24 horas que você tem é que faz a diferença no jogo de cada um. Tá? Então, você precisa se organizar para poder tocar melhor o teu dia a dia, para tocar melhor a tua vida nessas questões. Tá? Quando você tiver, né, isso aqui é uma brincadeira, mas uma brincadeira interessante, né, quando a gente fala ali na dica número 2, foco na solução, né? Cuidado com o elefante que atravessa a sala enquanto você presta atenção na formiguinha. Então, quando você está numa disputa com alguém, quem quer que seja, e a seleção de um inquilino pode ser entendida como uma disputa, né? Disputa no sentido de você está querendo o melhor inquilino e a pessoa está querendo te convencer de que ela né, adequada para alugar. Se você ficar focando em coisas pequenas que não têm relevância, você pode estar deixando o elefante atravessar a sala. Né? Você pode, se você não segue aquelas fases, né, a fase da análise emocional, da análise financeira, da análise jurídica, você pode estar botando dentro do teu imóvel alguém que vai te causar muitos problemas. Uma vez eu aluguei um imóvel nosso para a prefeitura, achando que fosse ser ótimo, que fosse receber sem ter problema, e era uma locação para uma família que estava em situação de risco social e era um perfil emocional complicadíssimo, dificílimo. Tive muitos problemas com o imóvel e ainda saíram do imóvel, eu fiquei com aluguéis lá para receber, eu nunca mais alugo para a prefeitura, pelo menos não nessas circunstâncias, né? Aprendi com a experiência, né? Eu deixei o elefante passar enquanto eu estava olhando para a formiguinha, tá? Dica 3, otimize seu tempo, tá? Invista em melhorar a sua performance. Quanto mais automatizado for o teu processo de mostrar os imóveis e de selecionar os inquilinos, mais rápido você vai alugar os seus imóveis ou manter os seus imóveis alugados. Lembrando das 3 métricas que a gente tem que seguir, tá? Taxa de ocupação, você tem que estar tendendo a 100%, o imóvel tem que estar ocupado a maior parte do tempo. Taxa de retorno, você tem que estar obtendo o máximo de aluguel possível
para aquele imóvel daquele imóvel, né? E taxa de inadimplência tendendo a zero, tá? As pessoas têm que pagar o aluguel todos os meses sem atraso e sem deixar de pagar, tá? Seja útil e conecte-se, desenvolva suas capacidades cognitivas, tá? Capacidade de compreender as coisas e mais do que compreender as coisas, compreender as pessoas, né? As pessoas não dizem necessariamente o que querem dizer, elas fazem o que querem dizer, né? Eu sei que parece meio confuso isso, mas assim, preste mais atenção naquilo que os outros fazem do que naquilo que os outros falam. Eles vão te dizer mais pelo que fazem do que pelo que falam, tá? Consuma informação e gere conhecimento. É isso que você está fazendo aqui, você está dedicando a tua tarde a estar aqui comigo. É o que você tem que estar fazendo sempre, tá? Eu sou um consumidor de conteúdo frenético. Eu costumo acordar às 4h30, 5 horas da manhã e estudo sem levantar da cama. Pego meu celular, tem lá todos os cursos que a gente acessa hoje online, né? Estudo e consumo material do YouTube, então continue fazendo isso, tá? E dica 4, né? Você é um dono de imóvel ou um investidor imobiliário, né? Eu sei que eu fiz aquela distinção entre empreendedor imobiliário e investidor imobiliário no início, mas para te dizer o seguinte, para você ir para o nível de empreendedor e investidor imobiliário, você tem que se profissionalizar, você tem que se sofisticar, você tem que buscar conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, senão você vai continuar sendo dono de imóvel. E aí, eventualmente, vai alugar os seus imóveis, mas vai ter problemas com os quais você não sabe lidar direito. Você vai contratar terceiros para fazer isso e não vai ter meios de avaliar se esses terceiros estão fazendo isso bem ou não, tá? Então, enxergue o seu imóvel como um meio de alcançar objetivos maiores, não como um fim em si mesmo, tá? Então, o teu imóvel é uma unidade produtiva. Você tem que saber tirar o melhor daquele teu imóvel, tá? O olho do dono é que engorda o gado, tá? Lembra disso também. Fazendo isso, o jogo, então, começará a ser seu, né? Você vai dominar aí a tua atividade de empreendedorismo imobiliário. Você está pronto para o protocolo LSC, para essa mentoria, né? Locação sem caucho? Eu, gradativamente, vou apresentar, né, a estrutura da mentoria aqui para você. Conforme eu prometi, essa promessa está de pé. As aulas, às quintas-feiras, são gratuitas, sempre com uma temática associada aos imóveis e à locação de imóveis, né? Resolvendo vários dos problemas e passando por todos eles que ocorrem com imóveis, tá? E conforme eu tinha prometido, eu vou abrir agora a nossa sessão de perguntas, né? Para quem quiser acompanhar nas redes sociais, Rodrigo Benício, com 2 Bs, tá? 2 Bs de bola, Rodrigo Benício, em todas as redes sociais, @Rodrigo Benício. Acho que a Amanda, né? A gente ainda tem alguns minutos aí, acho que a Amanda tinha uma pergunta, não é isso, Amanda? Amanda, Sueli, Evandro, quem tiver pergunta, deixa eu ver se eu tenho que desmutar vocês aqui. O pessoal tá com o áudio liberado. Alguém não está conseguindo usar o áudio? Então, beleza. Se vocês não têm perguntas, a gente chegou ao fim da nossa aula aqui de hoje. Eu fico à disposição de vocês para qualquer questão que vocês queiram trazer pelas redes sociais, tá? Seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, lá pelo direct. Eu estou à disposição sempre envolvido com essa questão dos imóveis. Beleza? Fiquem com Deus. A gente se vê na quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem eu vou falar sobre contrato. Contrato é o segundo tema mais barulhento aí, envolvendo a locação de imóveis. É um tema também que ele chama muita atenção. É o mais pedido aí pelas pessoas que atuam nessa área de locação de imóveis. Tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. A gente se vê.